Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 35 ao 41. Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 ao 41. Verso 35 diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiram, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. E o último versículo: O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isso é o Cristo. Vamos parar por aqui, para que a gente venha entender. O pastor até aqui ele teve falando sobre o encontro de Jesus com Lázaro, o encontro de Jesus com o cego, com o paralítico de Betesda, com a mulher samaritana, e nós vamos falar um pouquinho sobre os discípulos daqui a pouco. Mas eu gostaria, antes de entrar na mensagem, eu gostaria que nós entendêssemos quem eram os discípulos. Qual era o perfil dos 12 que Jesus havia escolhido? 12 discípulos, maioria de pescadores, homens simples, comum, de pouco estudo, mas homens devotos ao Senhor, homens de fé, cada um com sua característica, cada um com seu perfil, mas 12 pessoas escolhidas, capacitadas por Deus para levar o seu evangelho, para levar à frente a missão da igreja aqui na terra. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o primeiro encontro de Jesus com eles e sobre a mensagem de Jesus. Hoje nós falaremos sobre o encontro de Jesus com os discípulos. O que o encontro de Jesus com os discípulos mudou na vida daqueles homens, o que transformou na vida daqueles homens. E nós já demos início lendo o Evangelho de João, capítulo 1, lemos do versículo 35 ao 41, e nós vamos dar continuidade aqui, falar um pouco sobre esse período em que Jesus caminhou com os discípulos. A nossa mensagem vai se prender ao último encontro de Jesus com os discípulos. A oração que Jesus faz, pedindo ao Pai que derrame sobre os discípulos o seu poder, passa para eles ali o seu comissionamento. Mas nós não podemos falar desse último encontro sem antes falar do primeiro encontro que Jesus teve com os discípulos. Por isso nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 35 ao 41, onde relata o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos. Tão logo Jesus tinha se batizado por João Batista, eis que ele passa de novo, próximo a João Batista, e no verso 29, diz que João olha para Jesus passar e fala: Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Está lá no verso 29. E a Bíblia fala que 2 discípulos, até então discípulos de João Batista, ao ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra de João, se referindo a Jesus como o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus, 2 discípulos resolvem então seguir a Jesus. Um deles é André, e o outro a Bíblia não menciona o nome dele, mas é muito provável que fosse João. Mas a Bíblia só menciona o nome de André. Então eles começam a seguir Jesus, e Jesus percebe que ele agora está sendo seguido por 2 pessoas. E Jesus olha para aqueles homens e pergunta, está lá no verso 38, o que vocês querem? Por que estão me seguindo? E aqueles homens
respondem: mestre, queremos saber onde você pousa, onde você mora, onde você está instalado. E aí Jesus prossegue o seu caminhar, a sua história. Mas eu quero me prender agora à primeira pergunta que Jesus faz aos dois discípulos: o que você quer? Essa pergunta Jesus continua fazendo para mim e para você todos os dias que nós nos encontramos com Ele. Jesus pergunta para mim e para você: o que você espera de mim? O que você quer? Essa era a pergunta que Jesus estava fazendo a André e ao outro discípulo: o que você espera de mim? O que você quer me seguindo? E Jesus pergunta todos os dias para nós: o que você quer? O que você está procurando? E depois que eles dão a resposta, Jesus oferece a eles um momento de intimidade, porque eles respondem: mestre, queremos saber onde o Senhor mora, onde o Senhor está instalado. E Jesus fala para eles: me sigam e vocês verão. E aí o Senhor Jesus começa a seguir, os discípulos começam a seguir o Senhor Jesus, e a Bíblia fala no versículo 39, no capítulo de João, capítulo 1, versículo 39, diz assim: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava, hospedaram e passaram com ele aquele dia. O que passar o dia inteiro com Jesus representava? Jesus ofereceu àqueles discípulos intimidade. Ele permitiu que aqueles discípulos passassem todo o dia com ele. E certamente naquele momento de intimidade, Jesus se mostrou, Jesus se revelou, contou qual era o seu plano aqui na terra, qual era a sua missão, o seu chamado. Falou do seu amor, falou do reino de Deus. Certamente ele falou algo que trouxe uma grande mudança na vida daqueles discípulos. Porque logo no verso 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. André ficou tão impactado com aquele momento, aqueles instantes que ele passou com Jesus, que ele queria logo contar para alguém que ele havia achado o Messias, que ele havia achado alguém diferente, alguém enviado por Deus. E logo a primeira pessoa que ele acha, que é o seu irmão Simão Pedro, ele conta para Pedro com quem ele tinha passado a tarde. E o encontro com o Senhor Jesus, ele traz essa mudança para nós. O encontro com o Senhor Jesus, ele traz essa mudança de vida, traz esse entusiasmo de espalhar o seu amor, espalhar a sua palavra, espalhar aquilo que Jesus nos faz conhecer. E essa foi a primeira alteração que os discípulos tiveram, a primeira mudança que os discípulos tiveram ao encontrar Jesus. Dali para lá, depois desse encontro, Jesus seleciona o restante dos discípulos e começa a ter uma caminhada com eles. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o meu encontro e o seu encontro com Jesus, ainda hoje, ele permanece com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo que o encontro de André e do outro discípulo teve. O objetivo de mudar vida, transformar situações e comissionar pessoas. Até então, aqueles discípulos eram pescadores. A maioria deles assim o era. Mas a partir do momento que eles encontram o Senhor Jesus, eles deixam de ser pescadores e passam a ser discípulos do Senhor Jesus. Não pescam mais peixes e passam a pescar almas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. As vidas deles são transformadas e as nossas vidas também é transformada quando nós encontramos o Senhor Jesus. E agora sim nós vamos entrar à mensagem, que tem como tema da oração para a comissão. Da oração para a comissão. No Evangelho de João, capítulo 17, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos discorrer sobre alguns versículos do capítulo 17. Nós estaremos falando sobre alguns aqui, mas nesse período do capítulo 17, é quando Jesus está próximo a ser crucificado.
E ele resolve chamar os seus discípulos para compartilhar de um momento especial na vida de um cristão e principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Era a última conversa dele com o Pai, era a última conversa dele na presença dos discípulos, e ele resolve chamar os discípulos para irem com ele orar, antes que Deus finalizasse aquilo que ele tinha que fazer aqui na terra. E ele chama os discípulos para participarem dessa oração. Oração e comissão. O que é comissão? Incumbência, aquilo que alguém foi encarregado. Depois da oração de Jesus, Jesus passa uma tarefa para os discípulos. Ele ora pela vida dele e ele ora principalmente pela vida dos discípulos que ficavam aqui na terra para poder seguir o seu ministério. Ele ora a favor dos discípulos, pedindo ao Pai que os guardasse, que os mantivessem firmes, que desse a ele o seu espírito, porque o Senhor, a partir daquele momento, estava comissionando cada um deles. E cada um de nós também somos comissionados por Deus. Nós recebemos a comissão de levar o Evangelho. O ide e pregai, anunciai o Evangelho, também é uma comissão dada a cada um de nós. O espalhar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus, é uma comissão dada a mim e a você. Por isso, nós vamos ler vamos começar a ler agora o verso 1 ao 4 do Evangelho de João, no capítulo 17. 17, verso 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verso 4 diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E por último, o verso 5 diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Nesse momento, nesse grande dia para os discípulos, o dia da despedida, Jesus fala nessa oração que ele tinha cumprido a sua missão. Ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer aqui. E ele passa a enviar agora os discípulos. E nesse envio, ele passa alguns princípios. Ele nos ensina algumas coisas, alguns princípios. Princípios como discipulado. Ele fala sobre liderança, autoridade, centralidade. Ele fala sobre servir, sobre amizade, aliança, senso de equipe, transferência de unção. Fala sobre mudança da mente ou nova mentalidade, visão do alto, multiplicação, evangelização, cobertura espiritual, missão, ministério e oração, tudo nessa última oração do capítulo 17. Jesus ele teve aquele último encontro com seus discípulos, antes da crucificação. E ali, através daquela oração, ele nos ensinou 10 princípios. E é sobre esses princípios que nós estaremos falando, sobre os 10 princípios ensinados por Jesus através dessa última oração. O primeiro princípio que nós aprendemos é o princípio da oração. Quem pegou a folhinha, quem está com a sua folhinha aí em mãos, nós temos um espaço para preencher. E o primeiro espaço a ser preenchido é o princípio da oração. É o primeiro princípio ensinado por Jesus. Relendo o verso 1 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. No momento mais difícil da vida de Jesus, o que ele fez? Orou ao Pai, como um ensinamento para cada um de nós. Em dias tão difíceis como nós temos vivido, os dias de hoje, principalmente essa nossa última semana, onde a gente vê falta de mercadorias, né? No supermercado, falta de mercadoria no setor de hortifruti, falta de combustível, passando dias tão difíceis, por vezes falta de condução do transporte público.
Tudo isso tem afetado a nossa sociedade, tudo isso tem afetado não só a minha casa, a sua casa, mas o nosso país. Dias difíceis, dias duros. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina que toda vez que nós tivéssemos alguma dificuldade, ou que estivéssemos próximos a passar por momentos decisivos e importantes, que nós tínhamos alguém com quem contar, um auxílio. E esse auxílio era através da oração. A oração ela não serve somente como um escape na hora do momento difícil. A oração ela serve para muitas outras coisas, mas ela nos ajuda muito no momento que nós passamos por dificuldade. O joelho dobrado, a oração, a conversa com o Pai, fazer com que Deus saiba das nossas necessidades, é algo fundamental na vida do cristão. E Jesus ele faz isso no seu último momento, ele deixa como exemplo. Ele sabia que passaria por um momento difícil, ele sabia que estava terminando o seu ministério, e ele podia orar sozinho, mas ele chama os discípulos para orar com eles, para deixar para eles um exemplo, uma lição, de que eles deveriam manter uma vida de oração. E essa vida de oração se estende a nós. Através desse ensinamento aos discípulos, Jesus nos ensina que nós temos que manter uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Pai. Jesus orava sempre porque era importante. A oração significa dependência, intimidade. Jesus orava para ensinar, para discipular, para mostrar a importância disso para os seus discípulos e para o mundo. A oração é vital na vida do crente. Não existe relacionamento sem diálogo. Você conhece alguém que se relaciona bem, mas que não conversa? Não existe um relacionamento saudável sem diálogo. Para que o relacionamento seja bom, seja saudável, tem que haver diálogo. Relacionamento entre pais, relacionamento entre amigos, um relacionamento profissional, um relacionamento conjugal. É necessário dialogar, conversar, para que se conheça, para que se crie intimidade. E no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. É necessário que nós venhamos estar conversando, investindo tempo nesse relacionamento. E como é que a gente faz isso? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração. É assim que a gente mantém um diálogo com o Senhor. O segundo princípio que nós aprendemos aqui é o princípio de pertencimento. Está lá no verso 2, princípio de pertencimento. O verso 2 diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos o que lhe deste. Meu irmão e minha irmã, com essa palavra, eu quero afirmar que eu e você somos de Jesus. Eu e você fazemos parte do reino de Deus, porque Deus nos deu para Jesus e por isso nós somos dele. Nessa oração, Jesus fala: conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando que o Senhor Deus tinha entregado a eles, aqueles que o seguiam. E nós somos seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Assim como aqueles 12 foram entregues a Jesus naquele momento, a minha vida e a sua vida agora não pertencem mais a nós, e sim ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos dependência de Cristo, nós somos parte do reino de Deus. Através do ato de Jesus, logo após essa oração, através da sua morte na cruz, eu e você agora pertencemos a Jesus Cristo. Então não escute ninguém que possa falar para você que você não vale nada, que você não tem valor, que você não tem ninguém, porque nós temos um valor, nós fomos pagos, comprados por um alto preço. Nós somos reconhecidos, valorizados, estimados pelo Senhor Jesus, a ponto de, na sua última oração, Jesus falar de uma forma bem clara, pedindo ao Pai por aqueles que o Senhor Deus havia entregado a Ele. E nesse pacote está inclusa a minha e a sua vida, a minha vida e a vida da sua família. Nós pertencemos a Jesus Cristo. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio do conhecimento. Preencha aí o princípio do conhecimento. No verso 3 diz assim:
esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida dos cristãos deve ser marcada por um conhecimento especial e peculiar da pessoa de Deus, de Jesus Cristo e da palavra. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é conhecimento. A vida do cristão deve ser baseada no conhecimento de Deus. E é por isso que ele diz: a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Será que eu e você conhecemos a Deus? Será que eu e você realmente conhecemos a Jesus Cristo? Para que haja um conhecimento de alguma coisa, é necessário investir um tempo. É necessário saber sobre a coisa, saber sobre a situação, estudar, pesquisar, ler, ouvir, praticar. Só assim nós geramos conhecimento. Para conhecer alguém, é necessário ter um relacionamento com alguém. Porque só em ver, só em olhar, a gente não conhece ninguém só em olhar. A gente pode até pré-julgar, a gente pode até achar, mas a gente não consegue conhecer a fundo o que realmente a pessoa é. A gente só passa a conhecer à medida que nós passamos a ter um relacionamento maior, que nós passamos a conhecer melhor. Quem conhece melhor o esposo se não a esposa? Quem conhece melhor a esposa se não o esposo? Quem conhece mais os pais se não os filhos? Quem conhece mais os filhos se não os pais? Por quê? Porque nesses relacionamentos, todos estão ali investindo tempo. É gasto um tempo num relacionamento. A gente passa horas e horas juntos. A gente sabe dos detalhes. A gente convive com tudo. E por isso nós conhecemos bem as pessoas que nós nos relacionamos. E para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento saudável, é necessário conhecer Deus, experimentar Deus, ter um relacionamento com Ele, conversar com Ele, participar das coisas de Deus, chamar Deus para participar das nossas coisas. Porque tem cristãos que só é cristão dentro da casa de Deus. Apenas aqui, no templo. Lá fora, passa a ser outra coisa. Tem cristão que só quer participar das coisas de Deus, mas não quer deixar Deus participar das suas coisas. E para que tenhamos um relacionamento saudável, para que realmente nós tenhamos a vida eterna, como o próprio Senhor Jesus diz aqui, é necessário termos esse conhecimento de Deus, esse relacionamento íntimo, verdadeiro. Um relacionamento íntimo, verdadeiro, a gente partilha de tudo. É por isso que no casamento a gente compartilha a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza. A gente está falando ali para o outro que estamos colocando tudo que nós temos para ele. Assim como vamos lançar mão de tudo que o outro tem. E no relacionamento com Deus não pode ser diferente. Nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor. Porque Deus já promete tudo que Ele tem para nós. Deus já promete tudo aquilo de melhor para cada um de seus filhos. E nós precisamos investir nesse relacionamento, investir um tempo, investir no conhecimento de Deus. Quantas vezes temos passado tempos e mais tempos de frente a uma televisão, vendo coisas que não engrandecem a minha vida espiritual, a sua vida espiritual, que não trazem bênçãos para dentro do seu lar, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Quantas vezes passamos horas na frente da televisão assistindo futebol? Quantas vezes nós gastamos horas em qualquer outras coisas que não sejam as coisas de Deus? Mas já parou para pensar no tempo que nós gastamos para as coisas de Deus? 90 minutos no futebol, 1 hora na telenovela, 1h40 ou mais assistindo um filme, 1 hora no trajeto de casa para o trabalho dentro de uma condução, 8 horas de jornada de trabalho, 5 minutos para Jesus, 10 minutos meditando na sua palavra, tendo um relacionamento com Ele.
Será que na nossa balança nós temos investido e gastado um tempo de qualidade com o Senhor? Ou será que nós temos entregado a sobra para o nosso Senhor? Ou será que a gente dá ao Deus que nos dá tudo apenas a sobra? Senhor, hoje eu estou muito cansado, sobrou tempo para o Senhor não. Amanhã eu oro, falo contigo. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu converso com o Senhor. Hoje eu estou muito cansado. Não sobrou tempo para nos relacionarmos. Será que realmente nós não temos tempo? Será que realmente nós não temos como compartilhar de um tempo de qualidade? Eu não estou dizendo em número de horas. Mas será que nós não temos separado um tempo de qualidade com o Senhor para investir nesse relacionamento com Deus? Ou será que nós não estamos nos organizando bem? E aí a nossa oração deve ser: Senhor, me ajude, Senhor, a organizar o meu dia. Me ajude, Senhor, a te dar a prioridade, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a separar um tempo de qualidade. Chame Deus para estar com você lá no seu trabalho, conversa com Ele, fala do seu amor, fala do evangelho dele lá no seu trabalho, leia a Bíblia no seu trajeto, daqui para o trabalho, da volta para o trabalho, ouça uma mensagem lá na hora do seu almoço no trabalho. Aproveite os tempos livres para fazer deles tempos que vão mudar a sua e a minha vida. Não vamos desperdiçar tempo, não vamos jogar tempo fora. Vamos avançar no conhecimento de Deus. O princípio do relacionamento, está lá no verso 6. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Somos de Deus, somos de Jesus. Propriedades exclusivas de Jesus, não porque dizem, mas porque Jesus Cristo disse. Muito parecido com o conhecimento, fala do relacionamento, né, que nós devemos ter com Deus. E agora sim nós vamos falar do quinto princípio, que é o princípio do sustento. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. O cristão precisa reconhecer que tudo o que somos e temos vem do Senhor. Deus chama, capacita e sustenta. Quando Deus chama, Deus sustenta. Na oração de Jesus ele diz assim: agora, Pai, eles sabem que tudo o que eu tenho não vem de mim, mas vem de ti. Jesus está falando para os seus discípulos: eu sou sustentado, capacitado pelo Senhor. E ele está ensinando que nós devemos ser sustentados e capacitados pelo próprio Deus. E a nossa vida é assim. Deus capacita cada um de nós, Deus chama cada um de nós e nos capacita. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que nós não achávamos que seríamos capazes de passar por alguma situação? Quantas vezes Deus tem colocado à frente de cada um de nós coisas que a gente não sabe como resolver? Mas no final a gente vê que a gente consegue passar. A gente supera certas coisas. E a gente não entende e fala assim: Deus, como eu passei por isso? Pela capacitação que Deus nos dá. Porque Deus ele chama a cada um de nós, ele capacita e sustenta a cada um de nós. Uma frase que a gente ouve sempre e que é uma grande verdade é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é uma grande verdade. Um exemplo maior é a escolha do próprio rei Davi. Quando Samuel vai ungir o rei Davi, ele chega na casa de Jessé e fala assim: Deus falou que um de seus filhos vai ser rei. E o próprio Jessé fala assim: eu tenho vários filhos aqui excelentes, cada um com um perfil diferente. E ele vai apresentando um a um. Mas Samuel fala assim: olha, Deus não escolheu nenhum desses. Não tem um outro aí? O próprio pai diz assim: tem um outro menino que está lá no campo. Ele é pastor, mas se ele pudesse dizer, ele falaria: aquele lá não é não. Aquele lá não é não. Mas Samuel manda trazer Davi. E quando Davi chega, Samuel fala assim: é esse que Deus escolheu. Esse vai ser o rei que Deus vai ungir. Provavelmente, Davi não era capacitado, mas era comissionado, ele era chamado por Deus. E Deus sabia que ia sustentar durante todo o seu ministério e ia capacitar. Tanto que ao enfrentar Golias, ele começa a provar a capacitação e o sustento que Deus dava. Em meio a tantos guerreiros, o povo sendo afrontado,
Ninguém tinha coragem, capacidade de enfrentar o gigante Golias. Mas Davi, aquele mesmo que não era capacitado, de frente para o grande problema, acreditando que Deus estava sustentando, capacitando, ele enfrenta aquele gigante pela fé que ele tem em Deus e representando o reino de Deus ali. E ele é capacitado e ele vence o obstáculo. Isso serve de exemplo para mim e para a sua vida, que não importa o tamanho da dificuldade que nós viemos enfrentar, não importa o quanto o problema parece ser grande, porque se Deus me chamou e Deus te chamou, nós seremos capacitados, nós seremos sustentados pelo Senhor Deus. Não foi só com Davi, o povo passando pelo Mar Vermelho, é o sustento de Deus durante todo o deserto, o maná dos céus. O Senhor sempre cuidou, sempre sustentou o seu povo. E até hoje Ele sustenta e capacita cada um de nós. Então, meu querido, minha querida, se Deus te chamou para alguma coisa, não tenha medo. Vá, faça, porque Deus vai te capacitar. Não importa a dificuldade que possa aparecer, não importa quantos outros possam dizer que é loucura, que você não consegue. Você consegue, porque Deus vai te capacitar. Deus vai te sustentar. Peça a Deus direção, fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem preparado para a minha vida? O que o Senhor espera de mim? E faça. Faça, porque Deus vai sustentar cada um de nós. O sexto princípio que nós aprendemos é o princípio da transferência. Verso 8 diz assim: pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Sabe o que Jesus está fazendo nesse momento? Transferindo conhecimento, unção, princípios, valores, vida. Ele está discipulando. Ele fez isso durante todo o seu ministério. Ele ensinou, cuidou, transferiu autoridade. Ele falou que eles poderiam, ele os capacitou, ele disse como eles deveriam agir, pediu para que eles colocassem em prática. Lembra quando Jesus envia os discípulos de 2 a 2? Fala assim: agora vocês vão pregar o evangelho. Vão que eu vou ficar daqui observando. Jesus discipulou cada um deles. E nesse momento aqui na sua oração ele está falando para o próprio Deus: eu transmiti para eles a palavra que o Senhor me deu. E eles aceitaram. E nós aceitamos a palavra dele também. E aqui ele continua dizendo: eles reconheceram o fato de que vim de ti e creram que me enviaste. E naquele momento Jesus estava transferindo a eles, os discípulos, a autoridade de pregar o evangelho, de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Ele estava transferindo para aqueles que iam ficar aqui seguindo o seu ministério tudo aquilo que ele havia recebido do Pai. Quantas vezes nós recebemos de Deus e não passamos adiante? Ficamos para nós. Quantas vezes nós guardamos aquilo que Deus nos dá, quando na verdade nós teríamos que compartilhar, nós teríamos que dividir. No verso 10 ele ainda diz assim: tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus sabia que Deus estava compartilhando tudo com ele, e ele queria compartilhar tudo que ele tinha com seus discípulos, ensinando que nós devemos compartilhar aquilo que recebemos de Deus. Uma das características marcantes da igreja primitiva era o compartilhamento. Era o quanto eles dividiam, compartilhavam. Não só os bens, não só a comida, não só o dinheiro, mas tudo que tinham. Em Atos 2, fala que a igreja compartilhava tudo que tinha. Eles estavam todos os dias juntos, compartilhando as alegrias, as tristezas, os conhecimentos. Tudo que eles recebiam de Deus era compartilhado. E muitas vezes a igreja de Cristo hoje ela quer se tornar obesa espiritualmente. Ela só quer receber o conhecimento, e não repassar. O que Deus nos dá não é só nosso, é de Deus.
Nós temos que apenas administrar aquilo que Deus nos dá. Compartilhar. Se Deus te dá uma condição melhor financeira, ajude seu irmão. Se você não tem como repartir o valor monetário, reparte com ele a sua alegria. Reparte com ele a sua fé, a sua convicção, a sua sabedoria. Eu não sei o que você tem para oferecer, mas eu sei que cada um de nós temos algo para oferecer no reino de Deus. Cada um de nós temos alguma coisa para contribuir no reino de Deus. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós somos chamados para fazer algo no reino de Deus. Nós não fomos chamados para ficar sentado no banco da igreja. E não me leve a mal quando eu falo sentado no banco da igreja, porque você pode falar assim, eu estou aqui sentado, mas estou orando, estou participando. Amém, isso é muito importante, mas Deus espera que nós façamos alguma coisa além no reino de Deus. Ministrando na vida do irmão que está sentado do seu lado, orando pela vida dele, compartilhando da sua alegria, do seu amor, do seu abraço, do seu sorriso, simpatia. Tudo isso é tão simples, não custa nada. Mas Deus conta comigo e com você. O abraço que nós damos no nosso irmão. Muitas vezes é o abraço que o irmão sente do próprio Senhor. Quantas pessoas precisam de um abraço? Quantas pessoas precisam de um sorriso? Quantas pessoas precisam apenas ouvir? Quantas pessoas precisam que alguém as ouçam? E muitas vezes a gente fala que a gente não tem espaço no reino de Deus. Olha, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não posso lá pregar. Eu não sou de oração. Eu não sou do evangelismo, mas Deus conta com você no reino. Deus conta com a sua vida no reino para fazer a diferença na vida dos outros. Deus conta com a minha e com a sua vida para que o evangelho seja espalhado. O sétimo princípio que nós aprendemos é o princípio da plenitude. O verso 13 diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Nós devemos ser pleno. O que significa ser pleno? Ser cheio, satisfeito, completo. Todos nós devemos ser plenos, completos. Quem tem Jesus não tem nada faltando. É pleno, é perfeito, está satisfeito nele. Isso era satisfação, alegria completa, tanque cheio. Andar de tanque cheio. Já falei aqui no domingo, não lembro se pela manhã ou à noite, mas quantas vezes nós viemos aqui para a casa do Senhor no domingo, recarregamos nossas baterias, enchemos o nosso tanque. Você pode até não encher de gasolina por causa da crise, mas enche com o Espírito de Deus, que é mais importante. Você sai daqui no domingo com o tanque cheio e às vezes o nosso reservatório está furado. Você sai daqui numa unção, doido para contar para alguém, falar do amor de Jesus, falar daquela palavra maravilhosa que você ouviu no domingo. Aí você dorme, quando acorda, parece que seu tanque vazou a noite inteira. E você acorda no outro dia triste, pensando nos problemas, às vezes revoltado com a situação. Onde está aquele espírito, aquela unção que foi depositada para você no domingo, na quarta-feira? Nós temos que rodar com o nosso tanque cheio. Nós viemos à casa do Senhor para sermos completos, cheios do Espírito Santo de Deus, para que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, estejamos cheios do Espírito de Deus, falando do seu amor, falando para os outros das boas novas, anunciando o Evangelho, falando que Deus está aqui para fazer a diferença, que Deus pode resolver a situação. Devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, não deixa o meu combustível ir embora. Me mantenha a chama acesa. Mantenha o meu tanque cheio para que eu possa rodar feliz, para que eu possa passar por uma dificuldade e lembrar: não, o Senhor está comigo, eu não vou ser derrotado. Falar como Paulo falou: eu posso estar abatido, mas eu não estou derrotado. Eu posso sofrer algumas consequências, mas eu sei que eu vou superar porque eu estou em Cristo. E você vai superar porque Cristo está com você, está comigo. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz também que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até o fim. E Ele está comigo e com você, nas situações boas e nas ruins. Mas nós temos que ser pleno, nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus nos dá.
E eu faço uma pergunta para você: você tem a alegria de Cristo com você? A alegria de Cristo não depende de situação financeira, de saúde. A alegria de Deus, ela supera todas essas coisas. Você pode ir lá no hospital e você vai ver muitos cristãos alegres, compartilhando da sua alegria. Alguns em estados terminais, mas compartilhando a alegria que Jesus os dá. Você vai ver pessoas na rua, sem teto, sem moradia, sem dinheiro, às vezes sem comida, compartilhando de amor e alegria. Amor e alegria que vem de Jesus, que vem de Deus. E às vezes nós temos o pão, nós temos a água, e passamos por alguma dificuldade, a gente fala que não está em condições de compartilhar nada com ninguém. O pastor Arthur esteve falando aqui no sábado, quem estava aqui ouviu, que muitas vezes a gente fala que é dureza não ter carro, não ter não sei o quê, e ele deu exemplos que dureza é não ter as pernas, dureza é não ter um monte de coisa, e a gente, com as nossas pequenas dificuldades, acha que a nossa vida é dura demais. A gente acha que o nosso problema é grande demais, que a gente não pode passar. Isso não é ser pleno. Ser pleno é se alegrar com aquilo que o Senhor te dá. Eu não estou te dizendo para se acostumar com o pouco, mas eu estou te dizendo que você deve ser grato por aquilo que o Senhor te deu. Ainda que naquele momento não seja muita coisa, mas seja grato, porque certamente tem alguém passando uma dificuldade maior, porque certamente a nossa situação poderia ser mais difícil, mas Deus permitiu que eu e você estivesse naquela situação. E esse mesmo Deus que permite é o Deus que sustenta, é o Deus que capacita. E por isso nós devemos estar plenos, cheios, alegres, vivendo na alegria de Cristo. Pedir: Senhor, eu quero viver a Tua alegria, indiferente da minha situação. Eu quero viver a alegria que o Senhor tem para mim. A nossa vida deve carregar a alegria de Cristo, e não a tristeza do mundo e da dureza que nós passamos. Nós temos que resplandecer Cristo. Nós devemos ser o espelho de Cristo para o mundo. A Bíblia do não cristão, o exemplo de fé. E nós temos que orar: Senhor, eu quero viver essa vida cheia, plena, onde eu possa transparecer o Senhor em mim. O oitavo princípio é o princípio da santidade. Princípio da santidade, no verso 14. Diz: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nos versos 16 e 17 diz: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma forma como você tem muitos motivos para se alegrar, a vida também te dá milhares de motivos para se afastar do pecado, para se afastar da alegria. E você também tem muitos motivos para se afastar do pecado e para buscar a santificação. Por mais difícil que isso seja, nós precisamos perseguir de perto esse desejo de Jesus, que era de santificação. Quando Jesus fala assim: eu não sou desse mundo, mas eles também não são desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo é um mundo pecaminoso, é um mundo errado, é um mundo cheio de tentação, cheio de erros. E o Senhor fala assim: eu não participo dessas coisas do mundo, eu não sou daqui. Mas Pai, eles também não são. Nós também não somos desse mundo. Nós não somos do mundo do pecado, do mundo da perdição, do mundo onde o dinheiro manda mais do que qualquer coisa. Nós somos diferentes. Os cristãos devem andar na contramão do mundo. Nós somos opostos do que o mundo é. Ah, mas todo mundo faz tal coisa. Nós não vamos fazer justamente por causa disso, porque nós andamos na contramão do mundo. Nós temos que ser diferentes do mundo. O mundo está fazendo essa coisa tão normal, casar e separar. Está tão comum a infidelidade, é tão comum o homossexualismo. Não, nós estamos na contramão, nós andamos diferente do mundo, porque nós não pertencemos a este mundo pecaminoso. Nós não devemos aceitar esse mundo. Nós devemos, pelo contrário, recriminar as abominações do pecado. Por mais comum que ela possa parecer, nós temos que dizer não. E orar: Senhor, me mantenha firme, porque eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem.
Eu e você não somos daqui, sabe por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. E é lá que nós vamos viver. Nós estamos apenas passando por esse mundo pecaminoso. Porque nós vamos voltar para os céus, viver uma vida de santidade. Assim como Jesus nesse momento estava indo para os céus. Ele sabia que ele estava retornando para o Pai. Mas ele ora por mim e por você que estávamos ficando aqui. E dizendo, mantenham eles íntegros. Mantenha a integridade de cada um deles. O nono e penúltimo princípio que nós aprendemos é o princípio da unidade. Um dos princípios mais importantes na vida do cristão é o princípio da unidade. Os versos 20 e 21 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como corpo só avançaremos se tivermos unidade. Isso significa acordo, união, caminhar numa mesma direção, falarmos a mesma linguagem. Você quer andar para lá? Todo o seu corpo tem que querer andar para lá, para você conseguir chegar no seu objetivo. Você imagina se eu quisesse andar para lá, mas as pernas quisessem andar para lá. Não ia dar certo. Para que eu possa chegar no objetivo, todo o corpo tem que andar para o mesmo lugar. E nós somos o corpo de Cristo. Por isso nós devemos andar em unidade, andarmos no mesmo sentido, na mesma direção. E nós já aprendemos aqui a diferença de união e unidade. E nós somos chamados para termos um relacionamento, para termos unidade em Cristo, porque vai ser essa unidade que vai fazer diferença. E diz aqui ainda, ter a mesma linguagem, falar a mesma coisa, falar o evangelho verdadeiro. Isso tem sido o erro da igreja de Cristo atualmente. E quando eu falo a igreja de Cristo, não estou falando da PIB de Bom Pastor, eu estou falando das igrejas espalhadas, cada um com uma linguagem, cada um pregando alguma coisa. Eu prego prosperidade, eu prego cura, eu prego salvação, eu prego arrependimento, eu prego casamento. Cada um puxando para um lado, cada um dividindo, ao invés de estar juntando, ao invés de estar seguindo o mesmo passo, falando do evangelho, das boas novas, daquilo que nós fomos chamados e comissionados a fazer. Muitas vezes nós falamos dos nossos gostos, da nossa preferência, e esquecemos que para seguir Jesus é necessário pegar a cruz. E pegar a cruz significa renunciar muitas coisas, principalmente a própria vida. A cruz era um sinal de morte. A cruz representava a pior morte da época. Não havia morte pior do que a condenação com morte de cruz. E quando Jesus dá esse exemplo, quando ele fala, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga, ele está dizendo, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer para as suas vontades. Isso significa que o que vale não é a minha palavra nem a sua palavra. O que vale não é a maneira que eu penso, mas sim a maneira que o Senhor pensa. Os ensinamentos que o Senhor dá para cada um de nós. É isso que vale. E é assim que nós vamos andar em unidade. E vai ser através da nossa unidade que nós vamos alcançar os outros. Volto para Atos 2, a igreja primitiva. A palavra de Deus dizia que, devido à unidade que eles mantinham, relacionamento, compartilhamento, as pessoas iam sendo acrescentadas pelo próprio Deus. Quando nós passamos a andar na mesma direção, quando nós passamos a andar em unidade com Deus, com o Senhor da igreja, Deus vai nos dar a oportunidade de colocar pessoas no nosso caminho. E as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, como eles são juntos, como eles são unidos. Nossa, como eles vivem de uma forma diferente. Eu quero essa vida para mim. Eu quero viver desse jeito. Eu quero experimentar essa vida diferente. Porque para experimentar a vida ruim, eles já estão vivendo lá fora. Para experimentar uma vida de desacordo, de briga, de desunião, o mundo já oferece lá fora. Mas para experimentar uma vida diferente, é preciso enxergar em nós uma vida diferente, uma vida de unidade. O último princípio que nós aprendemos aqui nessa oração, e o mais importante é o princípio do amor. O verso 26 diz, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim
esteja neles, e eu neles esteja. Eis talvez o maior desafio, a marca do amor. De repente, o maior desafio para cada um de nós é refletir em nós o amor de Cristo, o amor incondicional, que independe de ser correspondido. Porque Cristo ama até aquele que até hoje continua virando as costas para Ele. Que até hoje não reconhece o seu feito, a sua vinda, a sua vida e tudo o que Ele fez. Mas ainda assim Ele os ama. Ainda assim Ele está com os braços abertos. E para a gente entender melhor esse amor, eu vou reler alguns versículos e queria que você entendesse lá em João 17, do verso 20 em diante. Eu queria que você entendesse que trocasse a palavra a eles pelo seu nome, pela sua vida. E você vai entender o quanto Jesus te ama e quanto você é especial por Jesus. Para ser mais específico, vamos ler do 6 em diante. Eu vou colocar o meu nome, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia aí com o seu nome. O verso 6 diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. O Rômulo era teu, tu o deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora o Rômulo sabe que tudo o que me deste vem de ti, pois eu transmiti a ele as palavras que me deste, e ele o aceitou. Ele reconheceu de fato que vim de ti e creu que me enviaste. Eu rogo pelo Rômulo. Não estou orando pelo mundo, mas por ele que me deste, pois ele é teu. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio do Rômulo. Não ficarei mais no mundo, mas o Rômulo ainda está no mundo. Eu vou para ti, Pai. Protege no teu nome o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto eu estava com ele, eu o protegi e o guardei pelo nome que me deste. O Rômulo não se perdeu, a não ser aquele homem que estava destinado à perdição, falando de Judas, para que se cumprisse a Escritura. Agora, Pai, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que o Rômulo tenha plenitude da minha alegria. Eu dei a tua palavra e o mundo odiou o Rômulo, pois ele não é do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tire o Rômulo do mundo, mas que proteja-o do maligno. O Rômulo não é do mundo, como também eu não sou. Santifica, na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também envio o Rômulo ao mundo. Em favor dele eu me santifico, para que também ele seja santificado pela verdade. E no verso 20 diz: minha oração não é apenas pelo Rômulo, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem do Rômulo, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhe a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim, que o Rômulo seja levado à plenitude e à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz o Rômulo conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja nele e eu esteja nele. Entende o amor de Jesus por você? Você colocou o seu nome nesses versos aí e viu o quanto Jesus orou pela minha e pela sua vida? O quanto ele confiou, o quanto ele nos comparou a ele mesmo. Não há ninguém mais santo do que o Senhor Jesus. Não há ninguém mais puro do que o próprio Jesus. Mas ele disse aqui que da mesma forma que ele estava sendo abençoado, da mesma forma que ele tinha sido protegido pelo Pai, ele estava transferindo para cada um de nós o seu espírito, o seu amor, a sua proteção, a sua comissão. Jesus veio aqui para anunciar as boas novas, para dizer ao mundo que tinha jeito, que o amor era capaz de suprir qualquer situação. Jesus veio aqui provar que o amor é capaz de mudar o mundo. E ele vai e fala para cada um de nós
agora chegou a vez de vocês. Continue pregando o amor. Continue pregando um relacionamento com o Pai. Continue anunciando as boas novas. Sejam firmes, sejam constantes. Que o amor seja uma marca, um diferencial na vida de vocês. Em 1 Coríntios 13:13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deste é o amor. Você está disposto a cumprir os desejos de Cristo hoje na sua vida? Podemos ser uma igreja grande ou pequena, rica ou pobre, tradicional, pentecostal, nova, antiga, porém, só seremos de fato uma igreja, a igreja de Jesus, se formos a igreja do amor. Porque sem o amor, de nada serve. Seremos qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo. Será que temos demonstrado o amor de Cristo para aqueles que nos cercam? Será que o amor de Cristo tem sido refletido na minha e na sua vida? Se nós não estamos refletindo o amor de Cristo, nós não estamos passando a mensagem a qual nós fomos comissionados por Ele. Para encerrar, eu queria encerrar com uma frase que diz que toda igreja que ama, cresce. Toda igreja que cresce, ama. Para crescer, é necessário amar. E é amando que cresceremos e espalharemos o reino de Deus aqui na terra. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te entregar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, sabemos que não somos merecedor de nada disso, Pai. Quem somos nós para que o Senhor saísse do seu trono de glória, se fizesse um homem, passasse as necessidades que o Senhor passou aqui, fosse rejeitado como o Senhor foi rejeitado? Mas ainda assim, sabendo que nós éramos falhos, sabendo que nós somos pecadores, que muitas vezes viraríamos as costas para o Senhor, que muitas vezes tomaríamos a rédea das nossas vidas das tuas mãos e falaríamos: não, Senhor, eu sei cuidar da minha vida, eu sei resolver os meus problemas, eu não preciso do Senhor. Mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor resolveu vir e se entregar por amor a cada um de nós. Porque o Senhor nos criou para ter um relacionamento íntimo, um relacionamento de verdade, amoroso. Ó Deus, e o Senhor veio para resgatar esse relacionamento. E Deus, aqui nós estamos agora na condição de igreja de Cristo, pedindo: Senhor, nos ajude a colocar esse amor em prática, Senhor. Ó Deus, nos ajude a amar o nosso inimigo, Deus. Nos ajude a amar os nossos irmãos, a amar, Senhor, os outros como o Senhor mesmo ama. Coloque em nós, Senhor, a tua visão, nos faça enxergar, Deus, como o Senhor vê as coisas, Deus. Ó Deus, muda aquilo que for necessário na minha vida, Senhor. Eu te entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, Deus, e falo: Senhor, muda o que for necessário. Ainda que isso venha doer, Senhor, eu quero pegar a minha cruz e te seguir, Senhor. Eu quero renunciar às minhas vontades, os meus desejos, Senhor, os meus planos e projetos, para viver tão somente aquilo que o Senhor me chamou para viver, porque eu sei que o Senhor há de me capacitar, eu sei que o Senhor há de me sustentar, eu sei que o Senhor estará comigo, Senhor, na minha nova caminhada. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu entrego a minha vida e a vida da minha família nas tuas mãos, pedindo: Senhor, faça a tua vontade em mim, cumpra o teu querer na minha vida, Senhor. Ó Deus, que a PIB de Bom Pastor seja uma igreja reconhecida pelo amor, o amor de Cristo. Que o amor ao próximo seja visto em cada um de nós. Que ao olharem para nós, as pessoas possam ver o quanto o Senhor ama o mundo. O quanto o Senhor ama aqueles que estão ao nosso redor. E o quanto o Senhor quer o bem de cada um. Sem necessário que nós venhamos a falar qualquer palavra. Sem necessário que nós venhamos a pregar sermões. Mas que através das atitudes de amor que nós vamos gerar, que nós vamos levar, Deus, pela plenitude do Espírito Santo em nós, que as pessoas possam reconhecer que só o Senhor é o único digno, Senhor, é o único que pode nos salvar, é o único que está aqui para trazer a reconciliação necessária.
Ó Deus, muda as nossas vidas. Trabalha, Senhor, no nosso caráter como cristão. Que sejamos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós venhamos ser. Nós te pedimos perdão se falhamos até aqui. Nos perdoe, Deus, porque queremos viver agora para frente uma vida diferente, uma vida nova. Assim como os discípulos tiveram suas vidas transformadas ao encontrarem com o Senhor, deixaram de ser simples pescadores, deixaram de ser homens comuns, deixaram de ser galileus, ou Deus, homens simples daquela situação, os empresários da pesca, e passaram a ser pregadores do teu evangelho, apóstolos, Deus, pessoas que levavam o reino à frente, a ponto de serem perseguidos, Senhor, pelos outros, mas sustentando e sendo sustentado pelo Senhor, vivendo uma vida para Ti. Queremos nós viver uma vida para Ti também, independente do preço que isso possa custar, Deus, porque sabemos que muito maior foi o preço que o Senhor pagou pela minha vida e pela vida dos nossos irmãos. Por isso te pedimos, Senhor, muda a nossa vida a partir de agora, Deus. Muda a nossa vida, que venhamos viver uma vida plena, que o nosso tanque possa andar sempre cheio, cheio de Ti, cheio da Tua presença, cheio do Espírito Santo, e que possamos, Deus, contagiar aqueles que nos cercam através do Teu amor e do Teu Espírito em nós. É essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém.